Olá, pessoal! É uma grande satisfação compartilhar com todos este momento no curso de formação de professores para o ensino de português para surdo. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Esta disciplina, Línguas no contexto da educação de surdos, é importantíssima, pois nosso objetivo é buscar alternativas para garantir à criança acesso aos conhecimentos escolares na língua de sinais e o ensino da língua portuguesa como segunda língua. A Libras e a sua importância no processo de alfabetização em língua portuguesa. Considerando o ensino da língua portuguesa escrita para crianças surdas, há dois recursos muito importantes a serem usados em sala de aula: o relato de histórias e a produção de literatura infantil em sinais. O relato de histórias inclui a produção espontânea das crianças e a do professor, bem como a produção de histórias existentes, portanto, da literatura infantil. A comunidade surda tem como característica a produção de histórias espontâneas, bem como de contos e piadas que passam de geração em geração, relatadas por contadores de histórias em encontros informais, normalmente em associações de surdos. Pensando em alfabetização, tal material é fundamental para esse processo de estabelecer, pois aprender a ler os sinais dará subsídios às crianças para aprender a ler as palavras escritas na língua portuguesa. A produção de contadores de histórias naturais, de histórias espontâneas e de contos que passam de geração em geração são exemplos de literatura em sinais que precisam fazer parte do processo de alfabetização de crianças surdas. A produção em sinais não obteve a atenção merecida na educação de surdos, uma vez que a própria língua de sinais não é a língua usada nas salas de aulas pelos professores. Desta forma, estão se reproduzindo iletrados em sinais. A língua brasileira de sinais é a primeira língua e merece receber esse tratamento. Sendo assim, recuperar a produção literária da comunidade surda é um aspecto emergente para tornar eficaz o processo de alfabetização. Literatura em sinais é essencial para tal processo. Os bancos escolares devem se preocupar com tal produção, bem como incentivar seu desenvolvimento e registro. O que os alunos produzem hoje espontaneamente pode se tornar em fonte de inspiração literária dos alunos de amanhã. O que os professores relatam hoje podem ser aperfeiçoado no dia de amanhã. Parte-se do pressuposto que as crianças estejam tendo acesso à língua de sinais brasileira. Os alunos surdos precisam tornar-se leitores na língua de sinais para se tornarem leitores na língua portuguesa. A língua de sinais é uma língua espacial visual e existem muitas formas criativas de explorá-la. Configurações de mão, movimentos, expressões faciais gramaticais, localizações, movimentos do corpo, espaço de sinalização, classificadores, são alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece para serem explorados durante o desenvolvimento da criança surda e que devem ser explorados para um processo de alfabetização com êxito. Algumas investigações realizadas em escolas bilíngues americanas têm evidenciado a importância de explorar tais aspectos, observando o nível de desenvolvimento da criança. O relato de histórias e a produção literária, bem como a interação espontânea da criança com outras crianças e adultos por meio da língua de sinais, devem incluir os aspectos que fazem parte desse sistema linguístico. Listamos alguns dos aspectos que precisam ser explorados no processo educacional: estabelecimento do olhar, exploração das configurações de mãos, exploração dos movimentos dos sinais, movimentos internos e externos, ou seja, movimentos do próprio sinal e movimentos de relações gramaticais no espaço. Utilização de sinais com uma mão, duas mãos com movimentos simétricos, duas mãos com movimentos não simétricos, duas mãos com diferentes configurações de mãos, uso de expressões não manuais gramaticalizadas, interrogativas, topicalização, foco e negação, exploração das diferentes funções do apontar,
utilização de classificadores com configurações de mãos apropriadas, incluem todas as relações descritivas e preposicionais estabelecidas através de classificadores, bem como as formas de objetos, pessoas e ações e relações entre eles, tais como ao lado de, em cima de, contra, embaixo de, em, dentro de, fora de, através de, em frente de, etc. Também a exploração das mudanças de perspectivas na produção de sinais, exploração do alfabeto manual, estabelecimento de relações temporais através de marcação de tempo e de advérbios temporais, como futuro, passado, no presente, ontem, semana passada, mês passado, ano passado, antes, hoje, agora, depois, amanhã, na semana que vem, no próximo mês, etc. A exploração da orientação da mão, a especificação do tipo de ação, duração, intensidade e repetição, ou seja, adjetivação, aspecto e marcação de plural. Também jogos de perguntas e respostas, observando o uso dos itens lexicais e expressões não manuais correspondentes, a utilização de feedback, então sinais manuais e não manuais específicos de confirmação e negação, tais como sinal de certo, certo, sinal de não, os movimentos de cabeça afirmando ou negando. Exploração de relações gramaticais mais complexas, como relações de comparação, tais como isto e aquilo, isto ou aquilo, este melhor do que este melhor do que este igual àquele, este com aquele, relações de condição, tais como se isto, então aquilo, relações de simultaneidade, por exemplo. Enquanto isso acontece, aquilo não está acontecendo, relações de subordinação, como, por exemplo, o fulano pensa que está fazendo tal coisa, aquele que tem isso está fazendo aquilo. São exemplos de como se trabalhar. Também estabelecimento de referentes presentes e não presentes no discurso, bem como o uso de pronominais para a retomada de tais referentes de forma consistente e a exploração da produção artística em sinais usando todos os recursos sintáticos, os morfológicos, os fonológicos e semânticos próprios da língua de sinais. Exemplos. Tais recursos incluem, por exemplo, os aspectos mencionados até então. A proposta é de tornar rica e lúdica a exploração de tais aspectos da língua de sinais, que tornam tal língua um sistema linguístico complexo. As crianças precisam dominar tais relações para explorar toda a capacidade criativa que pode ser expressa por meio da sua língua e tornar possível o amadurecimento da capacidade lógica cognitiva para aprender uma segunda língua. Através da língua, as crianças discutem e pensam sobre o mundo. Elas estabelecem relações e organizam o pensamento. As histórias e a literatura são meios de explorar tais aspectos e tornar acessível à criança todos os recursos possíveis de serem explorados. As relações cognitivas, que são fundamentais para o desenvolvimento escolar, estão diretamente relacionadas à capacidade da criança em organizar suas ideias e pensamentos por meio de uma língua na interação com os demais colegas e adultos. O processo de alfabetização vai sendo delineado com base neste processo de descoberta da própria língua e de relações expressadas por meio da língua. A riqueza de informação se torna fundamental. A interação passa a apresentar qualidade e quantidade que tornam o processo educacional rico e complexo. A alfabetização passa, então, a ter valor real para a criança. Algumas formas de produção artísticas em língua de sinais podem ser incentivadas para a utilização de todos os recursos, tais como produção de histórias, utilizando configurações de mão específicas, por exemplo, as configurações de mãos mais comuns utilizadas na língua, as configurações de mãos do alfabeto, as configurações de mãos dos números, produção de histórias na primeira pessoa, produção de histórias sobre pessoas surdas, produção de histórias sobre pessoas ouvintes. O processo de alfabetização continua
por meio do registro das produções das crianças. As formas de registros iniciais são essencialmente visuais e precisam refletir a complexidade da língua de sinais. Explorar a produção de vídeos, de produções literárias de adultos, bem como das próprias produções das crianças, é uma das formas de garantir um registro da produção em sinais com qualidade. A filmagem de adultos produzindo histórias, bem como dos próprios alunos, são instrumentos valiosos no processo de reflexão sobre a língua, além, é claro, de serem instrumentos que as crianças curtem. No entanto, uma forma escrita da língua de sinais torna-se emergente para a continuidade do processo de alfabetização. O sistema escrito de sinais expressa as configurações de mãos, os movimentos, as direções, a orientação das mãos, as expressões faciais associadas aos sinais, bem como relações gramaticais que são impossíveis de serem captados através de sistemas de escrita alfabéticos. Tal sistema tende a sistematizar a língua de sinais, assim como qualquer outro sistema de escrita, o que faz parte do processo. O sistema escrito de sinais é uma porta que se abre no processo de alfabetização de crianças surdas que dominam a língua de sinais utilizada no país. Esse sistema envolve a composição das unidades mínimas de significado da língua compondo estruturas em forma de texto. A criança surda que está passando por um processo de alfabetização, imersa nas relações cognitivas estabelecidas por meio da língua de sinais, para a organização do pensamento, terá mais elementos para passar a registrar as relações de significação que estabelece com o mundo. Diante da experiência com o sistema de escrita que se relaciona com a língua em uso, a criança passa a criar hipóteses e a alfabetizar, a se alfabetizar. Experiência com o sistema da escrita significa ler esta escrita. Leitura é uma das chaves do processo de alfabetização. Ler sinais é fundamental para que o processo se constitua. Obviamente que esse processo de leitura deve estar imerso em objetivos pedagógicos claros no desenvolvimento das atividades. Estes são alguns dos objetivos a serem trabalhados pelo professor. Em sinais. Desenvolver o uso de estratégias específicas para a resolução de problemas. Exercitar o uso de jogos de inferência. Trabalhar com associações. Desenvolver as habilidades de discriminação visual. Explorar a comunicação espontânea. Ampliar constantemente o vocabulário. Oferecer constantemente literatura impressa na escrita em sinais. Proporcionar atividades para envolver a criança no processo de alfabetização como autora do próprio processo. A escrita alfabética não capta as relações de significação da língua de sinais. Na verdade, ela vai expressar significados que serão organizados pela criança de outra forma. Considera-se importantíssimo a criança surda interagir com a escrita alfabética para o seu processo de alfabetização em português acontecer de forma eficiente. No entanto, é preciso alertar aqui que esse processo ocorreria de forma mais eficaz se a criança fosse alfabetizada na sua própria língua. A realidade no nosso país não é essa. Ainda a criança surda brasileira deve pular o rio de um lado para o outro sem ter uma ponte. Assim, a criança vai ser alfabetizada na língua portuguesa sem ter sido alfabetizada na língua de sinais. Para diminuir os impactos deste contexto, sugere-se investir na leitura da própria língua de sinais. Ler os sinais vai dar subsídios linguísticos e cognitivos para ler a palavra escrita em português. As oportunidades que as crianças têm de expressar suas ideias, pensamentos e hipóteses sobre suas experiências com o mundo são fundamentais para o processo de aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa. Pensando no contexto das crianças surdas, os professores devem ser especialistas na língua de sinais, além, é claro, de terem habilidades de explorar a capacidade das crianças em relatar suas experiências.
Este é um dos meios mais efetivos para o desenvolvimento da consciência sobre a língua. Por exemplo, as crianças não precisam dizer que uma sentença com oração subordinada é uma sentença complexa de tal ou tal tipo, mas elas precisam ter milhares de oportunidades de usar tais sentenças, pois esse uso servirá de base para o reconhecimento da leitura e elaboração da escrita com significado. São as oportunidades intensas de expressão que sustentam o conhecimento gramatical da língua, que dará suporte para o processo da leitura e escrita, em especial da alfabetização na segunda língua, o português, considerando o contexto escolar do aluno surdo. Quando a criança já registra suas ideias, histórias e reflexões por meio de textos escritos, suas produções servem de base para a reflexão sobre as descobertas do mundo e da própria língua. O professor precisa explorar ao máximo tais descobertas como um instrumento de interações sociais e culturais entre colegas, turmas e outras pessoas envolvidas com a criança. O processo mais consciente da aquisição da leitura e escrita, isto é, etapa mais metalinguística desse processo, é muito importante para o aluno surdo. Falar sobre a língua por meio da própria língua passa a ter uma representação social e cultural para a criança, que são elementos importantes do processo educacional. Portanto, vamos conversar sobre aprender a língua de sinais e a língua portuguesa usando e registrando as descobertas através destas línguas. Aprender sobre a língua é uma consequência natural do processo de alfabetização. Os alunos passam a refletir sobre a língua, uma vez que estes textos podem expressar melhor ou pior a mesma informação. Ler e escrever em sinais e em português são processos complexos que envolvem uma série de tipos de competências e experiências de vida que as crianças trazem. As competências gramatical e comunicativa das crianças são elementos fundamentais para o desenvolvimento da leitura e escrita. Quando o leitor é capaz de reconhecer os níveis de interações comunicativas reais, de passar a ter habilidade de transpor este conhecimento para a escrita. As crianças precisam internalizar os processos de interação entre quem escreve e quem lê para atribuir o verdadeiro significado à escrita. Falar sobre os processos de interações comunicativas, sobre a língua de sinais e sobre a língua portuguesa escrita, são formas de desenvolver a conscientização do valor das línguas e suas respectivas complexidades. Este exercício dará subsídios para o processo de aquisição da leitura e escrita em sinais, bem como para o desenvolvimento da leitura e escrita do português como segunda língua. Os textos produzidos pelos alunos em sinais e literatura geral em sinais são fontes essenciais para o desenvolvimento desse processo, pois servem de referência para o registro escrito na língua portuguesa. E essas produções podem ser arquivadas por meio de uma videoteca, pois tal recurso é fundamental para a avaliação das produções de outras pessoas, bem como das próprias produções. Esse processo de avaliação deve ser interacional, constante e criativo. Veja que no caso do aluno surdo, a percepção da sua produção é diferente da percepção de uma criança que ouve e fala uma língua falada. O aluno surdo não tem a mesma percepção do que produz e do que vê ser produzido pelo seu interlocutor. Assim, terá a oportunidade de explorar a própria produção. Lendo a si próprio é fundamental para o desenvolvimento cognitivo que sustentará o processo de aquisição da leitura e escrita na língua portuguesa. O ensino da língua de sinais é um processo de reflexão sobre a própria língua que sustenta a passagem do processo de leitura e escrita elementar para o processo mais consciente. Esse processo dará sustentação para o ensino da língua portuguesa que pode estar acontecendo paralelamente. Quando a criança lida de forma mais consciente com a escrita, ela passa a ter poder sobre ela, desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o processo. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo,
bem como refletir sobre o processo do outro. Estágios de interlíngua na aprendizagem da língua portuguesa. A partir dos vários estudos sobre o estatuto de diferentes línguas de sinais e seu processo de aquisição, muitos autores passaram a investigar o processo de aquisição por alunos surdos de uma língua escrita que representa a modalidade oral auditiva. A aquisição do sueco, do inglês, do espanhol, do português por alunos surdos é analisada como a aquisição de uma segunda língua. Esses educadores e pensadores pressupõem a aquisição da língua de sinais como a aquisição da primeira língua e propõem a aquisição da escrita da língua oral auditiva como a aquisição de uma segunda língua. Sobre a aquisição da segunda língua por alunos surdos, apresentam-se alguns aspectos fundamentais. A. O processamento cognitivo espacial especializado dos surdos. B. O potencial das relações visuais estabelecidas pelos surdos. C. A possibilidade de transferência da língua de sinais para o português. D. As diferenças nas modalidades das línguas no processo educacional. E. As diferenças dos papéis sociais e acadêmicos cumpridos por cada língua. F. As diferenças entre as relações que a comunidade surda estabelece com a escrita, tendo em vista sua cultura. G. Um sistema de escrita alfabética diferente do sistema de escrita das línguas de sinais. E H. A existência do alfabeto manual, que representa uma relação visual com as letras usadas na escrita do português. Os alunos são dependentes das habilidades da sua primeira língua, particularmente daquelas relacionadas ao letramento na primeira língua. Na perspectiva do desenvolvimento cognitivo, a aquisição de uma segunda língua é similar ao processo de aquisição da primeira língua. No entanto, deve ser considerada a inexistência de letramento na primeira língua. Os surdos não são letrados na sua língua quando se deparam com o português escrito. A escrita passa a ter uma representação na língua portuguesa ao ser mediada por uma língua que haja significação. As palavras não são ouvidas pelos surdos. Eles não discutem sobre as coisas e seus significados no português, mas isso acontece na língua de sinais. Assim, a escrita do português é significada a partir da língua de sinais. Existe a língua escrita da língua de sinais, um sistema não alfabético que representa as unidades espaciais visuais dessa língua. No entanto, ela não é difundida no Brasil. Caso o fosse, os surdos poderiam ser letrados na sua própria língua, o que favoreceria provavelmente a aquisição da escrita do português. O português, enquanto segunda língua, a língua-alvo, apresenta características de aquisição observadas em processos de aquisição de outras línguas, ou seja, observa-se variação individual tanto no nível de êxito como no processo, nas estratégias usadas pelos próprios alunos, bem como nos objetivos. Há, por exemplo, fossilização, ou seja, estabilização de certos estágios do processo de aquisição, e há também a indeterminação das intuições em relação ao que é ou não é permitido na gramática na língua-alvo. Além disso, pode haver influência de fatores afetivos. A segunda língua apresentará vários estágios de interlíngua, isto é, no processo de aquisição do português, as crianças surdas apresentarão um sistema que não mais representa a primeira língua, mas ainda não representa a língua-alvo. Apesar disso, esses estágios da interlíngua apresentam característica de um sistema linguístico com regras próprias e vai em direção à segunda língua. A interlíngua não é caótica e desorganizada, mas apresenta, sim, hipóteses e regras que começam a delinear uma outra língua que já não é mais a primeira língua daquele que está no processo da aquisição da segunda língua. Na produção textual dos alunos surdos, fluentes na língua de sinais, observa-se esse processo. Estágios de interlíngua em crianças surdas, conforme Brochado, 2003. Ele fala em a interlíngua 1, a interlíngua 2 e a interlíngua 3. Interlíngua 1.
Neste estágio, observamos o emprego predominantemente de estratégias de transferência da língua de sinais, a L1, para a escrita da língua portuguesa, L2, desses informantes, caracterizando-se por predomínio de construções frasais sintéticas, por estrutura gramatical de frase muito semelhante à língua de sinais brasileira, L1, apresentando poucas características do português L2. Também há características de aparecimento de construções de frases na ordem SVO, sujeito, verbo, objeto, mas maior quantidade de construções típico, tópico, comentário. Predomínio de palavras de conteúdo, substantivos, adjetivos, verbos. Falta ou inadequação de elementos funcionais, artigos, preposição, conjunção. Uso de verbos, preferencialmente no infinitivo. Emprego raro de verbos de ligação, ser, estar, ficar, e às vezes incorretamente. Uso de construções de frase tipo tópico, comentário, em quantidade proporcionalmente maior no estágio inicial da apropriação da segunda língua. Falta de flexão dos nomes em gênero, número e grau. Pouca flexão verbal em pessoa, tempo e modo. Falta de marcas morfológicas, uso de artigos, às vezes sem adequação, pouco emprego de preposição e ou de forma inadequada, pouco uso de conjunção e sem consistência. Semanticamente, ser possível estabelecer sentido para o texto. Um exemplo que Brochado nos dá sobre a interlíngua 1. Então vamos ver algumas características nessa produção. A raposa e as uvas colhas, come muita uva. Colhos, fugiu escuro árvore. Raposa, quero vontade, come, uva. Raposa pulou, não pegou, conseguiu. Então aí a gente vê características da interlíngua 1. Segundo Brochado, verifica-se que o texto apresenta as frases curtas, sem elementos gramaticais da língua portuguesa. E esse texto também reflete dificuldades ortográficas, o uso inadequado da flexão e o uso de estrutura tópico-comentário, além da ordenação sujeito-verbo. Segundo a autora, essas são características de textos produzidos na fase inicial da aquisição do português. Interlíngua 2. Neste estágio, constatamos na escrita de alguns alunos uma imensa mescla de duas línguas, em que se observa o emprego de estruturas linguísticas da língua de sinais brasileira e o uso indiscriminado de elementos da língua portuguesa, na tentativa de apropriar-se da língua-alvo. Emprego, muitas vezes, desordenado de constituintes da primeira língua e da segunda língua, como se pode notar. Justaposição intensa de elementos da língua 1 e da segunda língua. Estrutura da frase, ora com características da língua de sinais brasileira, ora com características gramaticais da frase do português. Frases e palavras justapostas, confusas, não resultam em efeito de sentido comunicativo. Emprego de verbos no infinitivo e também flexionados. Apresentam também nesses textos emprego de palavras de conteúdos, substantivos, adjetivos, verbos. Às vezes, emprego de verbos de ligação com correção. Emprego de elementos funcionais, predominantemente de modo inadequado. Emprego de artigos, algumas vezes concordando com os nomes que acompanham. Uso de algumas preposições, nem sempre adequado. Uso de conjunções, quase sempre inadequado. Inserção de muitos elementos do português numa sintaxe indefinida. Muitas vezes não se consegue apreender o sentido do texto, parcialmente ou totalmente, sem o apoio do conhecimento anterior da história ou do fato narrado. Aqui, Brochado nos dá o trecho do texto da fase da interlíngua 2. Chapeuzinho vermelho. Mãe fala Chapeuzinho. Vermelho, a vovó muito, doena. Chapeuzinho vermelho foi ver flor muito bonita. Chapeuzinho vermelho, assalta o lobo. Lobo corre muito, casa a vovó. Lobo come vovó,
Chapeuzinho vermelho, lobo quem? Chapeuzinho vermelho, por que olho grande? Por que nariz grande? Por que orelha grande? Por que boca grande? E come Chapeuzinho vermelho. O homem ouvido, quem homem cama, o lobo dorme. Chapeuzinho vermelho gosta muito da vovó. Brochado observou que no nível de interlíngua 2 há o uso de artigos, preposições e expressões gramaticais, embora os mesmos sejam produzidos de forma inadequada. Parece já haver uma consciência por parte das crianças quanto à existência de tais elementos, mas ainda não há o conhecimento para o uso adequado dos mesmos. A criança parece estar tentando usar os elementos gramaticais do português e provavelmente nessa fase a criança esteja fazendo hipóteses a respeito dos elementos gramaticais da língua portuguesa e esteja testando-as. Brochado observa também que já há o emprego da flexão verbal de forma adequada, embora ainda de forma inconsistente. Nesse nível, a autora observa que parece haver uma confusão entre o tipo de estrutura empregada na língua de sinais e o tipo de estrutura do português escrito. Interlíngua 3. Neste estágio, os alunos demonstram na sua escrita o emprego predominante da gramática da língua portuguesa em todos os níveis, principalmente no sintático, definindo-se pelo aparecimento de um número maior de frases na ordem sujeito, verbo, objeto e de estruturas complexas, caracterizando-se por apresentar estruturas frasais na ordem direta do português, predomínio de estruturas frasais sujeito, verbo, objeto, aparecimento maior de estruturas complexas, emprego maior de palavras funcionais, artigos, preposição, conjunção, categorias funcionais empregadas predominantemente com adequação, uso consistentes de artigos definidos e algumas vezes do indefinido, uso de preposições com mais acertos, uso de algumas conjunções coordenativas aditiva e alternativa ou adversativa, além das subordinativas condicional, causal e explicativa, pronome relativo e integrante, flexão dos nomes com consistência, flexão verbal com maior adequação. Há marcas morfológicas de desinências nominais de gênero e de número, presença de desinências verbais de pessoa, primeira e na terceira pessoa, de número, primeira e terceira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, e de tempo, presente e pretérito perfeito, com consistência. Empregos de verbos de ligação ser, estar e ficar com maior frequência e correção. Trecho de texto da fase Interlíngua 3. Chapeuzinho vermelho, a mamãe falou. Chapeuzinho, por favor, você vai casa da vovó. Chapeuzinho falou. Por que eu vou casa da vovó? Mamãe falou. Porque a vovó está doente, entendeu? Chapeuzinho falou, eu vou casa da vovó, porque eu tenho saudade da vovó, eu dou feliz. A mamãe falou, por favor, cuidado, mato, é perigoso. Chapeuzinho falou, e eu sei, calma, você não precisa ficar preocupada, entendeu? Chapeuzinho vermelho pegou uma cesta para dar da vovó. Chapeuzinho vermelho saiu mato, anda calma e pula. Chegou o lobo e lobo falou. Oi, todo bom, Chapeuzinho vermelho? Onde você vai? Chapeuzinho vermelho falou. Eu vou casa da vovó porque a vovó está doente, entendeu? Chapeuzinho vermelho falou. Onde você vai? Lobo falou. Eu estou para sair do mato. Lobo falou. Você precisa entra do lado porque é mais perto, entendeu? Chapeuzinho vermelho falou. Está bom? E depois Lobo correu e chegou casa da vovó, bater porta. Chapeuzinho vermelho falou, está bom. E depois
Lobo correu e chegou à casa da vovó. Bater porta, vovó falou: quem você? Lobo falou: eu sou Chapeuzinho Vermelho. Vovó falou: ah, pode entrar a casa. Lobo abriu porta e comeu vovó. Lobo deitou da cama. Chegou o Chapeuzinho Vermelho, bateu a porta. Lobo falou: quem você? Chapeuzinho Vermelho falou: eu sou Chapeuzinho Vermelho. Falou: por que você tem orelha grande? Lobo falou: porque eu preciso ouvir você bem, porque eu preciso ouvir bem você, Chapeuzinho. Falou: porque você tem nariz grande. Lobo falou: porque eu preciso ar bom. Chapeuzinho falou: por que você tem boca grande? Lobo falou: porque eu vou comer você. Ah, comeu. Brochado, analisa o texto dessa criança e observa o quanto já há o uso dos elementos gramaticais da língua portuguesa. Além disso, o texto apresenta características de uma narrativa, incluindo o discurso direto. A autora observa as características de um texto na fase de interlíngua 3 e destaca que os erros ortográficos encontrados são muito mais de ordem visual. Há também alguns erros em relação ao uso das preposições que estão relacionados não com sua função gramatical, mas com aspectos relacionados também à sonoridade. Concluindo, Brochado acredita que as dificuldades apresentadas no processo de aquisição da leitura e da escrita pelo aluno surdo se dá devido às diferenças linguísticas e culturais apresentadas. Ainda nesse sentido, Quadros afirma que o ensino do português para os surdos brasileiros se baseia no processo de alfabetização dos alunos ouvintes e, por isso, terminam em fracasso. De acordo com o Censo Escolar, o INEP em 2012, no Brasil, o número de estudantes surdos na educação básica e ensino superior totalizava 80.207 alunos dos 5.700.000 de surdos pesquisados pelo IBGE em 2000. E a maioria desses estudantes surdos, mesmo após passar parte da sua vida dentro da escola, entre 10 e 15 anos, não sai do estágio de interlíngua 2. São poucos os que conseguem chegar ao estágio de interlíngua 3. O pouco conhecimento da língua portuguesa e de mundo que os alunos surdos possuem limita as possibilidades de compreenderem um texto atendo-se somente a palavras isoladas, como no caso da língua de sinais. A língua de sinais tem papel fundamental na aquisição da escrita para crianças surdas, uma vez que permite não só que a escrita se torne significativa, como também que elas constituam seu conhecimento sobre a língua portuguesa escrita por meio da observação entre as semelhanças e diferenças com a língua de sinais. Recomenda-se que a educação dos surdos se efetive na língua de sinais independentemente dos espaços em que o processo se desenvolva. Paralelamente, faz-se necessário também o ensino da língua portuguesa como segunda língua, com a utilização de métodos e materiais específicos para atendimento das necessidades educacionais dos surdos. Durante o período de construção conceitual da escrita, a criança ouvinte passa a relacionar o que é escrito ao que é falado, e que essa compreensão, por sua vez, a permite construir hipóteses que lhe permitem prever, antecipar e corrigir suas escritas a partir da oralidade. No caso de crianças surdas, por não possuírem resquícios auditivos que auxiliem na captação da linguagem oral para o bom uso de uma escrita convencional, as chances de praticarem qualquer regulação sonora, seja silábica ou fonética, são nulas. Para as crianças surdas, usuárias da língua de sinais, a busca de significações desta língua para produzir a escrita de outra língua é ainda mais complexa. Esse aspecto deve ser levado em conta
e cabe ao professor procurar identificar as dificuldades apresentadas pelo aluno surdo, procurando saná-las de maneira correta e não ofensiva. Ele fala uma língua e escreve em outra. A língua de sinais apresenta gramática e estrutura independentes e diferentes da língua portuguesa. Em Libras, não há o uso de preposições, de conjunções, artigos e alguns verbos. Sabe-se que, devido às diferenças estruturais entre as línguas de sinais e as línguas orais, não é possível estabelecer relações diretas entre os dois sistemas linguísticos. Por esse motivo, uma das dificuldades apresentadas pelos alunos surdos em relação à sua produção textual em português ocorre ao fazer ligações entre palavras, segmentos, orações, períodos e parágrafos, ou seja, a maneira de organizar sequencialmente o pensamento na língua portuguesa. Quando entendemos o conteúdo semântico no texto de uma pessoa surda, isso indica que a coerência não foi comprometida. O fato de o texto ser ininteligível não significa que a estrutura não possa ser organizada de acordo com as regras da língua em que está escrita. É responsabilidade do professor desenvolver maneiras de garantir a aprendizagem de algumas das infinitas possibilidades de estruturar ou reestruturar o texto, garantindo um direito alienável do surdo, o acesso a elas. Aqui nós temos as nossas referências e qualquer dúvida que vocês tenham, estaremos disponíveis no nosso fórum, na nossa sala no AVA. Muito obrigada.